Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. Não podemos ser rebeldes. Mas o que é ser rebelde? Quando nós nos posicionamos de forma rebelde diante de nosso Deus, nós precisamos entender, pois pode ser que estejamos sendo rebeldes e não entendemos, que não estamos caminhando na vontade de Deus. Lá em Salmos 95, 7-9, diz assim: Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de suas mãos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Quando nós nos tornamos rebeldes, quando nós não andamos naquilo que Ele planejou, quando nós não andamos e não submetemos em conhecer e buscar o conhecimento dessa sua vontade e por que devemos viver dessa maneira. Precisamos entender, nós somos rebeldes e estamos em rebeldia quando nós negamos o conhecimento de Deus, quando ouvimos a sua palavra e não entendemos o propósito de andarmos segundo as suas virtudes. Nós somos chamados para andar na verdade, para expressarmos o reino de Deus. Mas não se trata de um esforço para alcançar isso, partindo como se não fôssemos capacitados, como se não tivéssemos recebido. Quando nós nos convertemos, ou seja, quando nascemos de novo, quando reconhecemos Cristo como o único e suficiente Salvador, quando entendemos que a salvação é pela graça, por causa do que Cristo fez naquela cruz, em nosso favor, e nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele para vivermos em novidade de vida. Somos feitos um novo ser, uma nova criatura. Fomos feitos à imagem de Cristo. Nós precisamos entender que temos e recebemos da mesma natureza de Deus, não porque merecemos, muito pelo contrário, mas é a graça de Deus que nos capacita, nos faz seus filhos e nos concede do seu Espírito, nos coloca na presença de Deus, nos faz um com Ele, de maneira que nós, entendendo que recebemos da natureza de Deus, que recebemos tudo o que precisamos, como Pedro escreve em sua segunda carta, tudo o que necessitamos tem sido nos doado, para vivermos uma vida que agrada a Deus, que o revela, que o expressa e que podemos rejeitar as paixões humanas. Nós, então, não podemos oferecer os nossos membros, o nosso corpo ao pecado, ou seja, a vivermos segundo a natureza humana, satisfazendo os nossos desejos. Mas devemos santificar. Santificar por quê? Porque nós precisamos nos despir da velha natureza, da natureza humana, e nos revestirmos de Deus. Quando nós não vivemos assim, ou seja, quando nós não andamos segundo os valores eternos do reino de Deus, quando não expressamos as virtudes de Deus, quando nós não estamos fazendo essa jornada de santificação, de aperfeiçoamento para revelarmos Deus ao mundo, nós estamos agindo em rebeldia, ou seja, estamos nos opondo àquilo que Deus falou. E nós não podemos viver assim. Precisamos ter a consciência da obra de Deus. Precisamos andar por fé, baseado no que Ele fala, nas suas promessas que constam nas Escrituras. A gente precisa entender que somos chamados para vivermos o reino de Deus na terra, para glorificarmos o nosso Deus, honrando o seu nome, sendo seus imitadores. Não é por uma questão de obedecer para alcançar, mas de vivermos segundo a natureza que recebemos. Se trata de natureza, se trata de uma maneira de viver que traduza quem somos, o que recebemos, o que Ele fez em nosso favor. A gente precisa entender que não é uma obediência para alcançar ou receber alguma coisa de Deus, mas por termos recebido, por termos sido alcançados, por termos sido abençoados, nós não temos outra maneira de viver que não revelando o reino de Deus neste mundo. E a gente precisa entender isso. E a gente precisa entender quem nós somos, e nós vamos compreender
quando nós fazemos essa caminhada de buscar o conhecimento de nosso Deus, pois a vida eterna está em conhecer o nosso Deus e o nosso Pai. Nós precisamos entender que somos chamados para isso, para revelarmos o reino de Deus, e não podemos viver em rebeldia. E quando nós vivemos, na realidade estamos desprezando a obra que Deus realizou em nosso favor. Revelamos a nossa ignorância e a nossa falta de entendimento. A gente precisa crescer, amadurecer e compreender que se trata de misericórdia revelada, de graça expressa e do amor de Deus revelado, expresso e manifesto por meio de Cristo Jesus em nosso favor, para que a gente viva neste mundo como seu filho, revelando o seu reino, revelando o Pai, manifestando a graça e o amor de Deus. Que a gente entenda, compreenda essas coisas e que possamos buscar o conhecimento do Senhor, glorificando o seu nome. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.